Investidores do Reino. Muito bem, mais um Investidor do Reino, começando aqui nesta manhã. Vamos juntos aí ver qual é o investidor que a gente tem para hoje. É o restaurante da Janete. Nossa irmã Janete Xavier já está conectada aqui conosco para compartilhar um pouquinho sobre a empresa dela, sobre o restaurante dela. Bom dia, Janete, tudo bem? Bom dia, irmãos, tudo bem? Tudo certo. Então, a irmã disponibilizou um tempinho aí para compartilhar conosco um pouquinho. Restaurante da Janete, para você que não conhece, se localiza aí na cidade de Glorinha, né? Próximo a Porto Alegre. A gente vai estar passando os contatos aí para vocês em seguida. E o acesso à Glorinha é pelo quilômetro 53 da Freeway, apenas 35 quilômetros de Porto Alegre. Então, para quem mora aí perto dessa região, tem oportunidade de passar no restaurante da Janete. Também o fone é área 51991485160. Então, para hoje, nós vamos começar aqui com o restaurante. Para falar um pouco de restaurante, no Brasil, os restaurantes surgiram depois de 1900, né? Então, com a chegada da família real, na verdade em 1808, é que muitos ingredientes lá de Portugal foram trazidos para cá. Então, começaram esses hábitos de se servirem comidas em locais, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Muito bem, tem uma curiosidade, né, que você talvez não sabia, né, essa parte confortável onde a gente recebe, né, todo o nosso alimento ali de uma forma servida, com pratos e etc. Amém. Então tá, Janete, conta pra nós como que começou o teu restaurante. Se isso vem de família, se isso foi algo que tu abriu com o teu esforço ali que tu foi fazendo, como que cresceu o restaurante da Janete, como que apareceu? Bom, na verdade, né, eu sempre fui uma pessoa muito abençoada por Deus, né? Onde o Senhor me colocou, ali eu prosperei, né? Amém. No período da minha vida, eu trabalhei como empregada doméstica e eu fui a melhor empregada doméstica que aquela casa poderia ter. Né? Saindo dali, eu atingi um cargo de governança, fui a melhor governanta que aquela casa poderia ter. Aí, quando o Senhor me desvencilhou desse trabalho, né, eu abri uma empresa de marmita. Né? E a minha empresa era muito próspera, o Senhor sempre me honrando muito, eu expandi, já estava atingindo as cidades vizinhas e tal. Aí senti a necessidade, assim, eu queria um restaurante, né, mas eu não queria algo tão grande. Eu imaginava no meu sonho algo pequeno, né, assim, bem no alcance da minha mão mesmo, porque a gente tem ainda aquela independência de Deus, de achar que Deus quer dar o mínimo pra gente. Né? Sim. Isso é verdade. E quando, né, eu fui atrás, busquei, até cheguei a falar com a proprietária, era um negócio pequeno e tal, né? E antes de eu fechar esse negócio, o Senhor me proporcionou esse que eu tenho hoje, né? Que é 10 vezes maior do que eu imaginava. Glória a Deus. Amém. Algo até que na época, né, eu lembro que eu tive medo, muito medo de abrir. Eu fiquei 30 dias com o local alugado, né, com medo de abrir, porque eu não sabia se eu ia conseguir, porque era muito grande. Sim. O negócio era muito diferente de tudo que eu já tinha vivido. Né? E a gente desconfia no Senhor, mas na hora de confiar mesmo entra a dúvida. É verdade, algo assim que era totalmente novo, né, talvez uma experiência nova aí que o Senhor estava te proporcionando, e é bem assim, né, irmã? Quando a gente zela o trabalho que o Senhor nos dá, a gente zela ali, o Senhor nos abençoa, passa para o próximo nível. Se a gente está obedecendo, fazendo certinho, o Senhor honra, né, esses servos que fazem com tudo com muita diligência. E hoje, como que tá o restaurante da Janete? O que vocês oferecem? Embora, tirando essa parte da pandemia, né, no caso, se estivesse estabilizado normalmente, quais são os serviços que são fornecidos pelo restaurante? Olha, irmã, esse é outro milagre, né? O meu restaurante é um restaurante de comida caseira, né? No começo, até pelo local, eu tentei fazer algo mais gourmetizado, né? Mas depois eu resolvi explorar o dom que o Senhor me deu, né? E o Senhor me abençoou muito, assim, a gente serve comidas típicas gaúchas e tal, até alguns pratos de origem argentina, Uruguai e tal, né? A gente serve parrilha, né? A gente tem parrilha nos domingos, agora com a pandemia tá meio... tem dias certos, né? Não é todos os domingos e tal. Mas foi algo assim, ó, quando a gente começou, o Senhor começou logo já no... Senhor, irmãos, assim, que vocês pensem, porque nossos clientes são pessoas de um poder aquisitivo alto, vamos dizer assim.
E eu olhava para fora, eu via aquelas filas de pessoas para entrar, pessoas que chegavam 1h30 da tarde e conseguiam entrar só às 15 horas para almoçar. E eu me perguntava, Deus, será que isso é verdade para comer rabada, né? Para comer essas comidas tão simples, né? E eu olhei, eu ficava apavorada com as pessoas no sol, no verão, na chuva, no inverno, e elas esperavam por aquilo. Então era algo do Senhor mesmo, assim, sabe? E eu sempre fui, eu não tinha um apego a isso, mas tinha algo que ainda não estava de acordo com o que o Senhor queria, né? Que era o reino do Senhor em primeiro lugar. Então o Senhor prosperou assim de uma maneira, era gente que a gente parecia que não ia dar conta de tanto. Chegamos a sair na 0 hora, foi algo assim, milagroso mesmo, né? Não tem nem o que foi só a o Senhor bênção. proporciona nessas experiências, glória a Deus. E às vezes assim, eu até chegava no final, né, que o buffet já é feio aí pelas 15 horas, e as pessoas me abraçavam, emocionavam, que aquilo remetia a algo que elas não sabiam explicar o que era. E muito menos eu, né, irmã? Quer dizer, eu sei que era Cristo, mas eu não entendia porque eu estava chorando para ver uma comida feia e achar bom. Entendeu? Porque até podia ter sabor, mas já estava resteca e tal, aquela coisa toda. Né? Sim. Mas enfim, o Senhor daí, a partir daí, teve uma época que o Senhor começou a ajustar as coisas, né? Que tudo que estava em desacordo, as pessoas olhavam, mas ainda Cristo não estava em primeiro lugar lá. Nada. As pessoas entravam lá e sabiam que eu era Janete, que era no restaurante, mas nada identificava que eu era cristã. Nada dava um testemunho de Cristo, assim. Aí o Senhor começou a me levar. Eu tenho uma oração gigante do Novo Nascimento na entrada da porta. Eu montei uma mini livraria à direita, tem caixinhas de oração. Eu coloco manazinho nas mesas, né? Tudo isso foi um processo que o Senhor veio, com o tempo, implantando. O Senhor veio me revelando, né? Que Ele começou a julgar muitas coisas. E fazendo essas coisas, eu achei, agora fiz tudo que Deus quer. Eu com dinheiro eu não era pegada, assim. Eu não sei, mas o Senhor julgou pela desorganização, na verdade, né, irmãos? Porque eu dizimava, eu ofertava, né, mas era aquela coisa da minha vontade. E não adianta tu dar um valor alto pro Senhor se Ele não te mandou dar. Não adianta tu ajudar as pessoas se o Senhor não te mandou ajudar. Não adianta tu sair pregando que nem uma louca na rua se o Senhor não te mostrou quem é o eleito daquele lugar onde tu está. Então era muita obra das minhas mãos, né? E o Senhor ajustou essas coisas. Aí Ele me levou, aproveitou a pandemia e me levou assim ao fundo, sabe? Me quebrou assim, irmãos. Eu não sei nem explicar o que o Senhor fez, assim, mas foi foi uma correção muito severa. E eu sabia porque estava sendo corrigido. Porque uma coisa é nós sermos corrigidos no mundo, e outra coisa a gente está sendo corrigido por Deus, né? Verdade. E quanto mais eu esperava, assim, que Deus fosse me consolar, mais o Senhor me dá a palavra em Ezequiel, nesses profetas mais mas para exortar mesmo, né? E aquilo, eu corri para o apóstolo, conversei o apóstolo, irmã, tem que orar, porque quando tu começar a fazer as coisas do Senhor, o Senhor vai honrar tuas coisas. Amém. Mas levou, assim, num limite, assim, a ponto do Senhor tirar a luz do restaurante, vamos dizer assim. Sim. O extremo do extremo, né? O extremo do extremo, assim, sabe? Eu achei assim, bom, agora é o fim, né? Não tem mais o que fazer. Tá, Senhor, quer que eu feche as portas, eu fecho. Aí comecei a orar, me humilhar para Deus, ouvindo as mensagens. O Senhor tem falado muito forte, né, irmãos, nas últimas mensagens, no seminário, aquela coisa toda. Sim. E ali o Senhor começou a me mostrar, né, a dureza do meu coração, né? Uma das coisas que o Senhor me esclareceu foi acerca do perdão que eu tinha que consertar com todos os funcionários. Porque eu tenho um temperamento colérico com sanguíneo, então vocês imaginam o que é trabalhar comigo. Então, muitos amargurados tinham saído e tal, e eu comecei a fazer o que o Senhor me mostrava. Só que muitas vezes, quando tu tá na tribulação, tu não consegue enxergar, irmãos, o falar do Senhor, o mover do Senhor por fora. A gente se vitimiza demais, acha que não é merecedor daquilo. A gente fica muito envolvido com o sofrimento que está acontecendo ali, esquece de olhar para aquilo que Deus quer cumprir. E foi nesse momento, irmã, que o Senhor te trouxe a realidade de se tornar uma investidora do reino? Com certeza, irmã, porque eu era uma investidora do reino antes, mas era do meu jeito, entendeu? Era quando dava, né? Era quando sobrava, era quando, né? O reino do Senhor, ele era secundário, ele não era em primeiro lugar, né? E o Senhor ajustou essas coisas. Aí o Senhor começou a me trazer, a ligar e tal, o Senhor começou a tirar de outros lugares, né? Eu comecei a criar dívidas, a criar muitas coisas para mim ajustar. Aí a primeira coisa que eu fiz foi ajustar no reino.
Amém. Digo, eu vou ajustar com o Senhor, né? Liguei para a irmã. Isso. Liguei para a irmã me ajudou e tal, né? Só para resumir assim, para a gente não ficar muito longo, né? O Senhor, quando eu organizei tudo, irmãos, organizei com a casa do Senhor, organizei com os funcionários, organizei com os credores, né? A partir desse momento, o Senhor começou a honrar, irmãos. Que bênção. Quando eu me inclinei, eu nem tinha pago nada ainda, o Senhor já começou a me abençoar grandemente de novo. Pela decisão de investir da maneira com que Deus queria, de restituir dentro do ambiente de trabalho que serve para nós sermos testemunha, né? Então foi que Deus trouxe essas experiências, eu acho que foi os melhores, né, momentos ali da experiência do sofrimento, eu acho que é quando Deus abre os nossos olhos para aquilo que está acontecendo. Então, quais foram as primeiras experiências a partir dessa obediência que tu teve com Deus no investimento? A primeira experiência que eu tive, irmãos, que obedecer é melhor que sacrificar. Embora a gente não tenha essa realidade muitas vezes, né? E quando eu obedeci o Senhor, Ele imediatamente, quando eu inclinei o coração, Ele já moveu. Né? O Senhor organizou toda a minha vida, né? Inclusive eu organizei a minha vida espiritual, né? Assim que dos grupos familiares, colocar em ordem os grupos virtuais, o horário da obra do Senhor de evangelizar, porque aqui em Glorinha foi uma cidade que recebeu muito e a obra estava parada, né? Então o Senhor agora Ele quer levantar de novo, né, a obra nessa cidade. E então eu comecei a trabalhar para o Senhor, dizer, Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade, né? Aí eu tentei trabalhar todos os 7 dias da semana, o Senhor separou porque um é necessário, né, para que eu organize as coisas do Senhor, né? Que todos os dias são do Senhor, mas a gente precisa ter um dia de uma dedicação maior, né? Para fazer coisas que exigem um tempo maior de nós. Então a gente precisa entender que esse dia a gente não perde, a gente ganha, né? Amém. E foi maravilhoso, assim, irmãos, porque o Senhor começou... Para vocês terem ideia, eu negociei algumas contas em 30 dias. Eu já comecei, eu liguei num dia uma negociação, no outro dia eu já liguei de novo para renegociar, porque Deus já estava me dando as condições, isso financeiramente, né? O Senhor já estava me dando condições de sanar essas dívidas, né? Espiritualmente, o Senhor coloca as pessoas certas. Quando chega no supermercado e diz assim, Senhor, onde está o teu eleito neste lugar? O Senhor imediatamente te mostra. Tu não precisa perder tempo, muitas vezes, né? Como a gente vai tentando ganhar o mundo, achando que falar do Senhor para 10 pessoas, né? É aquilo que o Senhor quer. Às vezes não é, irmãos. Às vezes Deus quer que a gente vá diretamente naquele irmão, né? Porque ele já está, o coração dele já está receptivo quando o Senhor te mostra. E a gente precisa entender que a obra é de Deus, não é nossa. Com certeza. O Senhor sempre nos mostra tudo, né, irmã? Ele nos dá as direções corretas e por isso que é bom a gente sempre estar atento, né? Se falar do Senhor. Então fica aqui o nosso agradecimento, né, Vi? Estamos chegando ao final aí. Só para terminar, então, irmão, um recado para quem ainda não é investidor e pretende ser, mas está com medo ou não decidiu ainda se tornar um investidor do reino. Em 1 minuto, assim, o que tu teria para dizer para essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento? Eu digo para essa pessoa que ela ore ao Senhor, né? Que ela clame a Deus, né? Para que Deus dê a revelação certa para ela. Eu garanto que quando ela colocar o reino do Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém. Experiências que eu tive, irmãos, e que eu garanto que todo mundo que se curvar para o Senhor, né? Que orar ao Senhor e clamar a Ele, Ele vai ouvir. E Ele vai honrar. Hoje parece impossível para nós, como parecia impossível na minha vida. Mas a gente não imagina que está só numa decisão, irmãos. Porque o resto já está pronto, tu não precisa fazer. A gente só precisa se inclinar e dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa. Amém. Às vezes dói um pouquinho. Vai doer porque o ego não vai morrer, o Senhor não vai dar nada para o teu ego, Ele vai fazer uma construção sólida. Porque o que Ele te dá, Ele não te tira. O diabo te tira toda hora, mas Deus não te tira. Amém. Então que a gente clame a Deus, né, e se humilhe ao Senhor e coloque em dia todas as coisas do Senhor. Oração, dízimo, oferta, investimentos na casa do Senhor, né? Se o Senhor te mandar dar 10, dá 10, não adianta tu dar 11, dá os 10 que o Senhor te pediu, não faz a obra de Pedro, né? Querendo fazer o amar, entendeu? Faz exatamente o que Deus pediu, e eu garanto, irmãos, que grandes experiências e testemunhos, né, vai ter para dar.
Amém, irmã. Muito bem. Muito obrigada. A gente agradece a tua participação. É algo que eu achei bem interessante que a Janete comentou conosco. Você que está nos ouvindo agora, a gente sempre tem essa ideia, nós temos essa ideia errônea de que Deus quer o mínimo para cada um de nós, né? Que ser humilde é sempre ter o mínimo, é sempre não ter nada, né? Que nós precisamos expressar humildade através das coisas naturais, mas na verdade a humildade se expressa do nosso interior. Então, Deus quer para você muito mais daquilo que muitas vezes você mesmo deseja. É verdade. Essa é uma mensagem aqui que a gente deixa com o quadro do Investidor do Reino, para que você venha a olhar para as coisas de Cristo com o foco de Mateus 6,33, né? Buscai o reino em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Muito obrigada, irmã Janete. Deus abençoe você, o restaurante, de dê muitas estratégias aí para cada vez mais prosperar em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Acho que trancou aqui a conexão da irmã, mas foi bem no final ali, glória a Deus. Amém. Conseguimos finalizar o nosso bate-papo aqui com a irmã, fica nosso agradecimento. Então, Restaurante da Janete, você encontra também nas redes sociais disponíveis, né? Facebook, Instagram e também no próprio canal do YouTube ali, né? Da Rádio TV Menorá, você encontra o anúncio, o que é bem interessante. Vamos deixar também o contato, né? Da TV Menorá, que é onde você toma, né? E os primeiros contatos, a primeira partida aí para saber como é que funciona e também toda a criação do conteúdo, né? Vídeo, seja o logotipo, do processo desde o início ali, a equipe da TV Menorá auxilia aí com todo o profissionalismo. Glória a Deus por isso. Então esse é o nosso recado aqui para você que ainda não é investidor e você que já é investidor. Nós vamos sim trazer você aqui para o nosso programa, né? Programa do Senhor, para anunciar para todos as experiências que você tem tido, em nome de Jesus. Isso aí. Investidores do Reino.